Deixa eu adivinhar seu caso. Você acabou de trocar o seu inversor antigo. Antigo você tinha um XF10, um XF20 ou um 05, enfim, do modelo anterior. E aí você acaba de descobrir que esse mesmo modelo não é mais fabricado. Você vai precisar selecionar entre os modelos a G-Drive Mini ou a G-Drive Pro. Só que você abre o manual e se depara que muita coisa mudou. O título dos parâmetros foram alterados, a posição das ligações mudaram também e alguns formatos de operação também ficaram diferentes. Hoje eu vou estar conversando com vocês a como adaptar o sistema antigo que você tinha para o sistema novo. Então, como que fica a ligação de potenciômetro, como que fica a ligação de botão e afins do gênero. E também vou dar um geral sobre os parâmetros básicos e essenciais presentes em todo o inversor. Então, isso vai te ajudar também caso você não tenha uma ideia muito certa sobre como funcionava o seu processo, como é o caso de, por exemplo, se um desse aqui queimou, você não tem como recuperar as informações e você vai ter que partir do zero para poder programar esse inversor. Então, a gente vai fazer tudo isso passo a passo, eu vou estar conversando com vocês. Vamos lá? Eu sou o Dário, engenheiro, consultor e suporte técnico aqui da Irmãos Salfates, e hoje a gente vai estar conversando sobre AGON, ligação e parametrização. Gente, quando eu falei que esse padrão que eu vou estar passando aqui para vocês, essa lista de parâmetros essenciais e básicos, são aplicáveis a todos os inversores, eu não menti. Isso é algo que vai ajudar você a entender, inclusive, parâmetros de inversores de outras marcas. Isso isso que eu vou te passar vai te ajudar a saber o que procurar. Então você já não vai mais estar no zero. Você já sabe o que definir, o que você precisa fazer no seu inversor. É uma listinha pequena, como eu falei, são básicos e essenciais. Acima desses, você vai ter alguns parâmetros que a gente chama de adicionais, que é, por exemplo, se seu inversor está trabalhando em rede, se ele tem algum tipo de comunicação, ou se ele tem algum tipo de lógica especial para saída relé, enfim, tudo isso é parâmetro adicional, são casos à parte. Isso que eu vou falar é básico, é o mínimo que você precisa, que seu inversor precisa para poder fazer o seu motor rodar. Eu deixei pronto aqui uma simulação, a gente vai estar simulando, tá? Como se eu fosse um técnico que eu não programei, apesar de ter programado, mas a simulação aqui é que eu não sei o que o último técnico fez nesse inversor. Eu só sei que eu sou responsável por trocar esse inversor antigo para um dos inversores novos. E eu preciso saber o que fazer. Vamos começar daí. Primeira coisa que eu vou fazer é avaliar a ligação elétrica que a gente tem. Eu sei que tem bastante fio aqui, tem um bom chumacho de fio aqui, e eu vejo que tem um potenciômetro externo instalado. Legal, isso quer dizer que muito provavelmente a frequência desse inversor está sendo controlada externamente. Legal, já temos alguma coisa. E o segundo ponto é que eu tenho dois botões de pulso. Substancialmente eu não sei o que esses dois botões fazem unicamente, mas eu sei que cada um tem uma função específica justamente por causa da ligação. Vocês podem ver que esse fio aqui, ele está ligando na base dos dois botões de pulso, tá meio difícil segurar, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Ele está unindo esses dois botões de pulso na base, e eu tenho esse fio que está indo no borne 4. Se ele está dividindo esse fio para mais bornes, eu posso deduzir que esse é um borne comum. Esse é o que a gente chama de DCM, que é o Digital Signal Common, que basicamente é o comum das entradas digitais. E eu vejo também que a saída desses dois botões são dois fios diferentes que estão entrando em bornes diferentes. Quer dizer que cada um tem uma função específica, eu só preciso descobrir qual que é a função desses dois botões, beleza? Aí agora a gente começa a mexer em parâmetro. O básico que você precisa para saber de um inversor de frequência, em primeiro lugar, é a frequência, faz parte do nome dele.
Então o que acontece? Ele vai chavear uma frequência dentro de uma faixa específica. Se o seu motor ele trabalhar até 60 Hz, quer dizer que ele vai poder fazer uma variação de velocidade de 0 a 60 Hz. 0 é ele parado, 60 é ele rodando a 100% do seu potencial. Basicamente é isso. Normalmente ele não tem uma programação específica para isso, você define durante o processo, beleza? Os próximos pontos essenciais que você precisa saber são as rampas. A rampa de aceleração e a rampa de desaceleração. O que são essas rampas? Basicamente vamos dizer o seguinte, que eu coloquei esse meu processo para trabalhar a 30 Hz, ok? A rampa de aceleração é o tempo em segundos, normalmente em segundos, que ele vai demorar para chegar nesse set point, nesse ponto de frequência que você precisa. Então, se eu colocar em 10, por exemplo, é esperado que ele chegue de 0 a 30 Hz em um período de 10 segundos. E a rampa de desaceleração é o inverso disso. Se eu também colocar a rampa de desaceleração para 10 segundos, a gente vai ter de 30 a 0 em 10 segundos. Esse é o segundo tipo de parâmetro básico em todo o sistema de chaveamento de inversor. O segundo tópico, as frequências, os limites de frequência. O que acontece? Normalmente o inversor ele consegue trabalhar em uma faixa específica. Sei lá, se você for ver na descrição detalhada do seu modelo, você vai ver, ele consegue trabalhar de 0 até 300 Hz. Só que é muito comum você encontrar motores de até 60 Hz. Eu não posso colocar o meu motor para rodar acima do limite dele, porque senão ele não vai estar trabalhando como planejado, como ele foi feito para, entendeu? Então, nesse ponto eu preciso definir aonde que é o limite mínimo. Por exemplo, se eu vou querer 0 Hz para que ele fique totalmente parado, ou se o mínimo que você vai conseguir ajustar no potenciômetro é ele rodando devagar, vamos dizer que seja 5 Hz. Ele não vai estar parado, ele só vai estar rodando bem devagar, bem devagarinho. E o limite seja 60 Hz, porque é o limite do meu motor. Não quero estragar o meu motor e nem nada, vou manter esse tipo de limite. Deu para entender mais ou menos? Essa é a frequência mínima e a frequência máxima. E aí a gente começa a configurar os módulos de ligação. Vamos lá. Se eu sei que eu tenho um potenciômetro externo, significa que muito provavelmente o controle da frequência está sendo feito externamente. O que isso significa? Em muitos inversores você não vai encontrar, como por exemplo no manual da AGEON, não sei se vai focar, vou tentar ajustar nisso daqui. Ele tem um parâmetro específico que ele mostra a seleção da referência de frequência e aí você pode colocar direto como potenciômetro. Em muitos manuais, em muitos inversores, inclusive nos modelos novos, ele não te indica que a entrada do controle vai ser para potenciômetro. Ele só fala, olha, a entrada analógica vai ser feita para o controle da frequência. Então, em muitos inversores você não vai encontrar como está escrito aqui, potenciômetro. Você vai mostrar, seleção da referência de frequência, vai ter lá entrada analógica, que é assim que aparece nos novos modelos de AGEON. Então, eu sei que o controle está sendo feito externamente através de um potenciômetro e eu já posso deduzir esse parâmetro de acordo com a minha lista. Eu só preciso saber agora o que são esses dois botões. A primeira coisa que eu posso deduzir é que esse acionamento, tanto a partida como a parada, está sendo feito externamente. Então, eu vou partir e vou parar. E o outro ponto importante desse acionamento externo é em que direção o motor ele vai girar. Se ele vai ser no sentido horário ou se ele vai ser no sentido anti-horário. Tem muita aplicação onde você precisa deixar esse tipo de coisa clara, definida. Não, vai sempre rodar para um lado, não pode em nenhum momento rodar para o outro lado, ou em outra situação, que não, você precisa alterar a rotação do motor toda hora e tal.
eu posso pressupor que nesse tipo de aplicação, se eu sou um técnico que não sabe qual foi a programação feita, que esses dois botões têm esse tipo de função. Um deva ser para partida e o outro deva ser para parada. E é basicamente o que tem aqui, foi realmente o que eu deixei. Mas isso daqui é uma simbologia comum. Se você chegar e não tiver um botão de pulso, tiver uma chave, por exemplo, liga e desliga, muito provavelmente você tem um acionamento feito externamente. Se você tem duas chaves, muito provavelmente você tem um acionamento feito externamente e a seleção do giro, do sentido de giro, feito externamente também. Com isso a gente já tem o básico para poder saber mexer nesse inversor. Bom, agora que a gente já tem o básico para conseguir ter boas deduções, por assim dizer, sobre esse sistema que está aqui instalado, a gente vai começar a ver os parâmetros de configuração para saber se o que nós presumimos aqui realmente está correto, beleza? E é justamente isso que a gente vai fazer agora. Primeira coisa que eu tinha comentado, referente à frequência. Nesse caso, o ajuste da frequência está sendo feito externamente. Para poder ter certeza desse tipo de coisa, eu vou estar procurando esse parâmetro dentro da lista desse inversor. Nesse caso, esse parâmetro ele está como seleção da referência da frequência, que foi aquele parâmetro que eu tinha mostrado no manual para vocês. Basicamente, se ele estiver em 0, significa que o potenciômetro ele está fazendo o controle da frequência externamente. Então vamos lá nesse parâmetro. 0,1, vou subindo até o P71. P71. Ele está em 0. Beleza, isso significa que de fato o controle da frequência está sendo feito externamente. O segundo ponto era sobre as rampas, que eu expliquei, a rampa de aceleração e a rampa de desaceleração. Nesse caso, dentro desse manual, ele está aparecendo como P11 e o P12. Vou descer aqui para poder chegar até no P11. Legal, tá para 10 segundos, quer dizer que ele precisa chegar na frequência estabelecida em 10 segundos. Legal. E o P12, que seria a desaceleração, a rampa de desaceleração, também tá para 10 segundos. Quer dizer que ele vai chegar em 10 segundos na frequência estabelecida e vai diminuir, ele vai parar o motor também em 10 segundos. Normalmente nesse tipo de aplicação, onde a gente tem um inversor aqui para 1 cavalo, isso não tem muita diferença. Mas você vai começar a ver esse tipo de diferença em inversores de grande potência. Às vezes um inversor de 20, 25, 30 cavalos, você precisa definir um tempo maior de aceleração e desaceleração para você não dar um tranco na sua rede. Também não diminuir a vida útil do seu inversor de frequência. Beleza? O próximo parâmetro que a gente tinha conversado era sobre as frequências mínimas e máximas. Para isso, eu vou precisar acessar os parâmetros P23 e o P24, respectivamente. Quer dizer aqui que a frequência mínima está em 0, que eu acessei esse parâmetro, ele está mostrando em 0, e o P24, que seria a frequência máxima, está em 60. Legal, quer dizer que esse inversor está variando de 0 a 60 Hz. Ok? E por último, a seleção dos comandos. Basicamente, a gente precisa entender essa última parte, que são dos botões de pulso. Eu vou acessar o parâmetro P72, justamente porque na descrição do manual fala que é a seleção de comandos da entrada do inversor. É sempre importante ler o manual, mesmo que você domine o inversor muito bem. É sempre importante você ler o manual para poder conferir e confirmar esse tipo de coisa, beleza? Nesse caso, o P72, ele mostra uma pequena lista de parâmetros, né? A gente tem o P72 aqui, onde ele mostra as diferentes coisas que você pode fazer. Você pode deixar tanto nas teclas da IHM para poder fazer a partida e a parada. Tem o 1, isso daqui eu já deixei marcado, é o parâmetro que está nele. Mas basicamente as entradas digitais vão fazer o controle de liga e desliga em sentido de giro, o 2 como avanço ou retorno e o 3 como somente liga e desliga. Dentro desse parâmetro a gente tem o 1.
O 1, como eu falei, ele vai estar definindo tanto o sentido de giro como a partida e a parada. Com isso, eu já consigo saber o que foi programado aqui. A gente já avaliou, a gente já viu a faixa de frequência de operação, as rampas de aceleração, frequência mínima e máxima, como que está sendo feito o controle da frequência, nesse caso está sendo feito externamente, como que está sendo feito o controle da partida e da parada, que também está sendo feito externamente. Se eu sei desse tipo de coisa, então eu consigo parametrizar qualquer inversor, porque eu sei que tendo essas informações básicas do meu processo, eu consigo adaptar no novo manual, no novo aparelho. Basta eu selecionar, encontrar esses parâmetros específicos no manual do novo inversor que eu vou estar trabalhando. Bom, gente, esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Eu quis justamente fazer essa primeira parte para poder explicar para vocês sobre o básico de inversor de frequência. Eu sei que muita gente já conhece, já viu em muitos painéis por aí, mas não tem tanto domínio sobre. E a minha intenção nessa primeira parte do vídeo é justamente desmistificar um pouco isso. Então, a partir deste vídeo, você sabe que todo inversor vai seguir esse padrão. No mínimo, ele vai seguir esse padrão. Você sabe que vai ter uma rampa de aceleração e desaceleração programada. Você sabe que vai ter um parâmetro para partida e parada do motor, um parâmetro para poder fazer o controle da frequência e por aí vai. Então, esse é o básico. Se você tem o básico, você tem o que precisa. O resto é ajuste. Eu não vou entrar nos detalhes sobre esses parâmetros adicionais, né? Que seria alguma lógica específica e afins do gênero, porque aí varia de painel para painel. Como eu falei, isso daqui é o básico, é o essencial, é o mínimo. Se você tem isso, você consegue adaptar o seu processo para qualquer outro inversor, que vai ser justamente a parte 2 desse vídeo. A gente vai fazer a adaptação desse sistema com essa ligação, tudo bonitinho, para um inversor novo. A gente vai fazer isso passo a passo, eu vou fazer a ligação aqui com vocês, para vocês não ter nenhum tipo de dúvida, ok? Eu vou ficando por aqui. Se restou algum tipo de dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Eu vou estar tentando ler eles e tentando responder cada um. Se você tem alguma sugestão de vídeo, sei lá, de alguma ligação ou algo específico que você gostaria que eu fizesse, que eu apresentasse aqui para vocês, também pode deixar aí nos comentários. A gente tem uma equipe de marketing que está sempre avaliando, sempre analisando esse tipo de coisa, ok? Vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!